Oale, que é óleo, né, que é um dialeto. Então, desse Oale se tornou ele, que era um óleo sagrado. Tem a outra raiz, que é que dá origem ao Bier, né, que vem do alemão birra, né, que o birra, naquela época, era fazer o alimento ou líquido ou pão. Entendi. Que a receita, inclusive, os ingredientes para se fazer cerveja é o mesmo fazer pão. Já que você falou nisso, vamos agora falar os tipos de cerveja que existem. Vamos começar. Você falou da Ale, cerveja com pegada. Vamos lá. São 81 estilos. Ai. Imagina aqui falando, ia falar de Stout, de Pilsner, de Lager. Imagina, tem um monte. São 81 estilos O de quê? cerveja. 81 ou não? Essa que nós conhecemos no Brasil, a famosa loura, né, é um dos 81. É a Pilsner. É. Então, é interessante isso, porque quando Se chama de Pilsen aqui. Pilsen, aqui no Brasil. A cidade é que é Pilsen, né? Cidade Eu li essa história. Então, você tem, por exemplo, como comparado com o vinho. O vinho, você tem quantas uvas? 20? 25? 30? Depende, hoje tem uvas autóctones, cada uma então, estranha, da cerveja, tem da mais mesma de maneira, você tem 81 Bem estilos. mais de 20. 81 estilos de cerveja e cada um tem as suas variações. Então, se você perguntar assim, quantas cervejas existem, eu vou dizer, bom, quantas forem as variações da imaginação do cervejeiro. Meu Deus do céu. Então, Mas, falando assim... classicamente, vamos lá. Classicamente, você tem as ales, que são cervejas, vamos chamar assim, de uma tradição mais europeia do norte, né? Que você tem a Inglaterra e a Bélgica, né? Que são cervejas mais frutadas. Elas têm um tipo de fermentação, eu diria, mais tradicional. Né? Pra você ter uma ideia, antes da Lager, que nós estamos falando aí de século XVI, século XVII, né? Que foi o surgimento das Lager, todas as cervejas eram ale, pela forma de fermentação. Né? Aí surgiu um novo estilo, uma nova forma de fermentação, nova cepa de levedo, que foi desenvolvida mais ou menos nessa época, século XVII, que aí vieram as Lager. Então, você vai dizer que você tem três grandes divisões. As ales, com a fermentação de superfície, você tem as Lager, que vieram com a fermentação de fundo, da tina de fermentação, é outra família de fermento, e a Lambic, que são as cervejas de fermentação espontânea. Você deixa aquilo azeda, naturalmente, com o que existe no ar. Então, essas três grandes famílias. Tá? A Pilsen era da família das Lager, e as belgas e as inglesas são da família das ales. Ok, está mais do que explicado. Agora, estamos falando muito, Xará, vamos tomar, eu quero provar essa cerveja, essa história de degustação de cerveja eu acho muito legal. E eu queria que você explicasse, os copos com toda certeza não são esses, são copos especiais, eu sei disso, mas enfim, vamos lá. Vamos lá. No livro, inclusive, eu apresento uma variedade enorme de copos e claro, não é obrigatório, mas é adequado que se tome a cerveja com o copo certo. Aqui eu selecionei 4 estilos, né? Desde a mais conhecida, que é a nossa loura Pilsen, né? Normal, essa aqui é uma ale, né? Que, por acaso, uma Indian Pale Ale, né? Nossa, essa é... Que tem uma história toda particular. Essa é uma de trigo, né? E essa aqui, finalmente, é uma Stout, que é aquela cerveja preta, escura. Não essa que nós conhecemos no Brasil. Essa aí é uma outra categoria. É a irlandesa. Essa aqui é aquela famosa irlandesa escura. Né? Então... começa por onde? Vamos começar por aqui, que é a mais... É interessante você ver até a variação de sabor e de isso é fundamental. Né? Então, a cerveja... E também a história do aroma, porque... Exatamente. Essa é uma cerveja Pilsen, todos nós conhecemos, aquela que nós vamos... No Brasil, para você ter uma ideia, a cerveja Pilsen, ela ocupa hoje 80% do mercado mundial. Não é um fenômeno brasileiro. No mundo inteiro? No mundo inteiro, ela ocupa... Market share dessa cerveja loura aqui, nossa, conhecida, é 80% do mercado. É praticamente a totalidade. Espuma é uma coisa importante, não? Muito importante. Porque, o que é espuma? A espuma é a liberação de um gás, que é o CO2, né? Dióxido de carbono. Ao sair, ele solta, ele traz o aroma. Então, se você serve um chopp, uma cerveja sem espuma, o aroma não vem. Entendi. Isso, do ponto de vista de degustação, é fundamental. É fundamental, lógico. Né? Antes, primeiro a visão, depois o olfato. Exato. Prova. Por favor. Essa é uma cerveja... Eu selecionei todas aqui, cervejas brasileiras, né, fabricadas no Brasil.
que tem hoje um movimento fantástico. Olha, eu conheço pouco, mas achei impecável, hein? Muito bom. Impecável, Muito bom. impecável. A próxima qual é? Essa aqui é uma Indian Pale Ale. Ah, sim, você me falou. Né? Ela também, essa aqui, ela é fabricada aqui no Brasil, já um estilo inglês, da grande família das ales. Né? Pouca espuma, né? Pouca espuma, menos espuma, né, do que E engraçado que a Indian Pale Ale, ela foi desenvolvida para as tropas inglesas na Índia, por isso que ela tem esse nome Indian Pale Ale. Não sabia. Ela tem um pouquinho mais de lúpulo. Muito aromático, hein? Muito aromático. O lúpulo entra nessa história para... É importante dizer, o lúpulo, todo o amargo da cerveja, ele vem do lúpulo. Tá? Então, você fala, a cor vem do malte. Se torna mais ou menos da cor. Né? E o lúpulo dá um amargo. Você sentiu? Outra coisa. Outra coisa. Tem um aroma diferenciado e tal. Essa aqui é a famosa cerveja de trigo. De trigo. Por que nós chamamos cerveja de trigo? Importante dizer o seguinte, cerveja, para ser chamado de cerveja, isso é uma convenção, olha como é que a de trigo dá mais espuma. Mais espuma, Né? Cerveja Tanto que deve ser servido assim, depois nós temos que virar. Exatamente, porque tem um resíduo. Aquele copo, enfim. Mas importante, para ser chamada de cerveja, tem que ter no mínimo 20% de cevada. Isso é uma convenção mundial. Né? O saquê, por exemplo, é cerveja. Tá? Mas não pode ser chamado de cerveja porque é 100% arroz. Arroz. Tá? Então, se a bebida, para ser chamada de cerveja, tem que ter 20% de cevada. Okay. Os outros 80%, você pode pôr de outro cereal. A cerveja de trigo é por quê? Porque nesses 80% ela usa trigo. Então é cerveja de trigo. Entendido. Vou provar a cerveja de trigo. A cerveja de trigo obrigatoriamente tem que ter um cheiro, um aroma de ou banana ou cravo. Se não tiver nenhum. Absolutamente cravo aqui. Isso. Mas cravo mesmo. Menos no aroma, mais no paladar. Cravo. Se não tiver nem banana, nem cravo, pode ter os dois, mas se não tiver nenhum nem outro, pode rejeitar que ela está com defeito. Espetacular essa visão. Como é que é bacana essa coisa do sommelier, né? Mais uma. Essa aqui é a famosa Stout. Ah, a pretinha. A preta. E por que ela é preta? Pouca espuma. Por que ela é preta? Porque torrou o malte ao ponto até quase café. Eu vi isso no filme lá. E você explica no seu livro? Sim, claro. Então, é permitido fazer a cor a partir de aditivos, como por exemplo caramelo. Né? Mas a perfeita stout, ela tem que ser a cor baseada apenas na torrefação do malte. Completamente diferente uma da outra, tanto no paladar como fundamentalmente também no olfato. Eu quero só lembrar mais uma vez que o meu xará, Ronaldo Morado, está lançando um livro chamado La Rousse da Cerveja. Este que está no seu vídeo aqui, a capa espetacular, que é um copo de cerveja. Maravilhoso. E eu agradeço muito ao meu xará, o cervejólogo Ronaldo Morado, por estar conosco neste dia memorável, em que cerveja, de fato, é uma bebida que todo mundo fala, isso é vulgar, é cafajeste, é coisa nenhuma. Isso tem uma elegância fundamental. É só você entrar numa dessas de degustação com um sommelier impecável como é o meu xará. Muito obrigado. Muito sucesso para o teu livro. Muito obrigado. Isso é muito bom. Adorei. Muito obrigado. Adorei.